Presidente Lula cria comitê para elaborar medidas contra tarifas de Donald Trump. E você vai ver ainda. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, divulga carta sobre tarifaço e defende democracia. E ainda, Mauro Cid volta a depor no STF em julgamento sobre trama golpista. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Mais uma segunda-feira, dia 14 de julho de 2025. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. O presidente Lula determinou a criação de um comitê interministerial para avaliar a sobretaxa dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Ele deve se reunir com empresários para tratar da questão. O presidente Lula se reuniu com ministros e o presidente do Banco Central no Palácio da Alvorada para discutir os próximos passos que o governo deve dar em relação ao tarifaço anunciado pelo governo dos Estados Unidos. Lula recomendou firmeza e sobriedade aos ministros para tratar da taxa de 50% aos produtos brasileiros, anunciada para agosto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente brasileiro quer um comitê para avaliar uma estratégia conjunta de atuação e de negociação com o governo americano. O grupo vai contar com a participação dos Ministérios da Fazenda, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Os demais ministérios serão chamados para as conversas quando envolverem as áreas de cada pasta, como a agricultura para tratar dos impactos para a produção agropecuária do país. Entre os produtos mais afetados estão a laranja, café, carne bovina e celulose. A ideia do governo é fazer um diagnóstico sobre o impacto para a economia brasileira e também para a americana da sobretaxa de 50% e levar à mesa de negociação com os Estados Unidos. Na reunião, Lula disse aos ministros que as conversas com o governo dos Estados Unidos devem ocorrer no campo econômico e que a defesa das instituições brasileiras e da soberania nacional não estão na mesa de negociação. Em carta divulgada neste domingo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que as acusações do presidente norte-americano se baseiam em uma, abre aspas, compreensão imprecisa, fecha aspas, dos fatos. O documento é uma resposta a Donald Trump em defesa da democracia brasileira. Em resposta aos ataques que a Corte Suprema Brasileira sofreu de Donald Trump no anúncio do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros, Barroso afirmou que as acusações do presidente dos Estados Unidos se baseiam em uma compreensão imprecisa dos fatos. Trump falou em caça às bruxas ao citar o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no STF por tentativa de golpe de Estado. Barroso afirmou que no Brasil de hoje não se persegue ninguém e que, se houver provas, os envolvidos serão condenados. Se não houver, serão absolvidos. O ministro afirmou, ainda, que diferentes visões de mundo não dão direito a ninguém de torcer a verdade ou negar os fatos concretos que todos viram e viveram. Na carta, Barroso citou a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, o plano de assassinar o presidente Lula e Alckmin, entre outros ataques. Barroso termina o texto dizendo que, como as demais instituições do país, o judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo. Esta é a primeira manifestação do STF a respeito do anúncio feito por Donald Trump. O mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, fez uma análise sobre as relações entre os Estados Unidos e o Brasil neste momento. Ao longo desses 200 anos de relacionamento bilateral, será que houve um momento de tensão tão grande como agora? Vamos ouvi-lo. Olá, Tabata, um bom dia a você que nos assiste. As relações Brasil e Estados Unidos, curiosamente, não têm muita aproximação conforme muita gente pensa, né?
durante esses mais de 200 anos de relação entre os dois países, a relação foi sempre muito conturbada, composta de muita desconfiança dos dois lados, né? Você tem aproximações pontuais entre os dois países, mas sempre com muita desconfiança, né? Eu diria que esse momento agora, Brasil e Estados Unidos, na verdade se reflete como toda a história bilateral das duas nações. Para a gente ter uma ideia, esse momento chega a ser até um pouquinho mais leve do que a época da espionagem de Barack Obama contra Dilma Rousseff e a Petrobras na última década. Então, o que você tem hoje, na verdade, é mais um momento de choque entre os dois estados, né? Se você pega a história Brasil e Estados Unidos, você vai ter efetivamente poucos momentos de aproximação, né? Você vai ter aí durante a independência, durante a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho na Guerra Fria, mas fora isso, sempre houve muita dúvida, né? Porque você está falando de dois países gigantescos em território e população, né? Que são tão diferentes, tão díspares e que nunca conseguiram chegar a um movimento, acordo em comum. Então é muito difícil a gente falar que há um momento bom da relação entre Estados Unidos e Brasil. Sempre foi, na verdade, muito mais pragmático do que de associação natural. E isso vem de séculos e não é de hoje. O professor ainda fala sobre quais devem ser as estratégias do Brasil, visto que a carta de Trump coloca o julgamento de Bolsonaro como a razão principal para o tarifaço. Recorrer à Organização Mundial do Comércio pode trazer que tipo de efeito? Bom, o Brasil tem algumas opções na mesa hoje, Tabata. Acredito que uma boa estratégia seria não fazer nada e esperar. Por mais que o governo esteja discutindo a questão da reciprocidade tarifária, ela não é interessante nesse primeiro momento, porque Trump é conhecido por ser alguém que sempre volta atrás nas suas decisões, né? Se você pega o histórico das taxações que os Estados Unidos fizeram nos últimos meses, você vai ver que em várias situações os Estados Unidos simplesmente voltaram atrás ou não executaram. Enfim, não tem esse segmento dessas propostas de taxação internacional, né? O que o Brasil foi, na verdade, ele foi sancionado, né? Pensando do ponto de vista político, ele sofreu uma sanção política. E o melhor meio de resolver isso seria a OMC. Só qual que é o problema da OMC? Os Estados Unidos tiraram o país de vários acordos da Organização Mundial do Comércio. Então dificulta muito uma negociação. Mas o ideal, e aí a gente entende lá dos produtores, das pessoas que querem uma resolução rápida para isso, é esperar, né? Pode ser que essa taxação de fato comece a valer a partir do dia 1º de agosto, mas são vários países que estão no meio dessas taxações. Então pode ser que haja uma negociação em bloco ou até mesmo uma redução do ponto de vista dos Estados Unidos, porque se você pega as entrevistas de pessoas do governo americano, você vê que nem eles entendem a real necessidade de taxar o Brasil, que tem um superávit com eles, né? O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para lá. Então, para os Estados Unidos, colocar tarifas em um parceiro que compra mais chega a ser algo totalmente desnecessário, um grande tiro no pé. E como devem ficar as relações bilaterais no futuro? O professor Ricardo Rios responde. Falar de futuro hoje, a gente tem que recorrer mais uma vez à história, né? E eu posso dizer para você que, novamente, os Estados Unidos e o Brasil serão parceiros com interesses diferentes, muito pragmáticos, né? O interesse do Brasil é um, dos Estados Unidos é outro, e eles nunca vão entrar em um acordo, porque isso é histórico, né? Todos os governos, todos os momentos, as diferenças entre Estados Unidos e Brasil são muito maiores do que propriamente uma convergência de interesses, uma convergência de pensamento, né? Você tem alguns momentos que há essa convergência, mas na maioria das vezes há uma divergência grande, né? E você tem esses dois hegemonas americanos sempre com grandes diferenças, né? Que nunca vão chegar no acordo. Isso é uma grande verdade.
5 estados brasileiros devem ser mais prejudicados com essas tarifas de 50% sobre exportações. Outros estados que importam muitos produtos americanos também devem ser afetados. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio Grande do Sul são os estados brasileiros que têm potencial para serem mais afetados. Caso os Estados Unidos cumpra a ameaça de impor tarifas de 50% sobre exportações brasileiras. Esses 5 estados responderam por mais de 70% das exportações brasileiras ao país nos primeiros 6 meses deste ano. E São Paulo, que representa quase 1/3 das exportações aos Estados Unidos, é o estado que deve ser mais prejudicado. Segundo dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, somente o estado paulista movimentou quase 6,5 bilhões de dólares em exportações. Entre os principais produtos que saem do Brasil estão o suco de frutas, aeronaves e equipamentos florestais. Caso as tarifas de Trump sejam mesmo aplicadas às exportações brasileiras, as indústrias nacionais vão perder competitividade nos Estados Unidos, por causa dos preços mais altos de seus produtos junto ao consumidor americano, e devem enfrentar uma queda nas vendas. Com isso, as empresas seriam obrigadas a reduzir sua produção, o que pode provocar até mesmo demissões nas fábricas do Brasil. Os Estados Unidos são o 3º maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China e União Europeia. No caso de produtos industriais, os Estados Unidos são o principal destino de produtos brasileiros desde 2015. Um dia após Donald Trump anunciar uma imposição de tarifas de 30% a partir de 1º de agosto sobre produtos da União Europeia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou sobre como o bloco vai agir a partir de agora. Segundo a alemã, haverá uma suspensão das tarifas de retaliação contra os Estados Unidos, ocorrendo uma solução negociada. A União Europeia vai estender a suspensão das tarifas de retaliação contra os Estados Unidos para facilitar a busca por um acordo que evite uma tarifa global de 30%. O anúncio foi feito neste domingo pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Os Estados Unidos nos enviaram uma carta com medidas que entrariam em vigor a menos que haja uma solução negociada. Então, portanto, também prorrogaremos a suspensão de nossas contramedidas até o início de agosto. E, ao mesmo tempo, continuaremos a nos preparar para as contramedidas para estarmos totalmente preparados. A suspensão dessas tarifas de retaliação americanas sobre o aço e alumínio expiraria na noite de segunda-feira. Bruxelas preparou tarifas sobre produtos americanos no valor de cerca de 21 bilhões de euros, em resposta à tarifa de 25% imposta anteriormente pelo presidente Donald Trump às importações de aço e alumínio. Em abril, o bloco anunciou a suspensão da medida para abrir espaço para um acordo comercial mais amplo com o governo do republicano. Sempre deixamos muito claro que preferimos uma solução negociada. Este continua sendo o caso, e usaremos o tempo que temos agora até 1º de agosto. No sábado, Trump anunciou a imposição de tarifas de 30% a partir de 1º de agosto sobre produtos da União Europeia e do México. O republicano justifica suas medidas citando o superávit comercial do bloco com os Estados Unidos, que, segundo dados do Conselho Europeu, atingiu 50 bilhões de euros em 2024, mais de 320 bilhões de reais. Mas ao considerar apenas os serviços, a tendência se inverte. O bloco de 27 países tem um déficit comercial de 150 bilhões de euros, cerca de 965 bilhões de reais. A tecnologia desempenha um papel particularmente importante por meio da remuneração de serviços de tecnologia da informação e do uso de software americano. A escalada provocou fortes reações na Europa, onde setores essenciais da economia podem ser afetados, como automóveis, medicamentos, aviões e até o vinho. As exportações da China aumentaram em junho, em particular as destinadas aos Estados Unidos. O crescimento acontece em meio à guerra tarifária iniciada pelo presidente americano.
As exportações da China cresceram 5,8% em termos anuais em junho e dispararam 32,4% na comparação com o mês anterior, no caso dos envios para os Estados Unidos, aproveitando a trégua na guerra tarifária entre as duas potências econômicas. O comércio exterior da China já havia registrado um nível recorde no ano passado, o que representou um suporte importante para uma economia prejudicada por uma prolongada crise imobiliária, consumo frágil e taxa elevada de desemprego entre os jovens. Em 2025, apesar das turbulências causadas pela guerra tarifária iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as vendas para o exterior prosseguem em um bom ritmo. Os dados divulgados pela Administração Geral de Alfândegas superam a previsão de 5%, formulada pelos economistas consultados pela agência Bloomberg. As importações, que aumentaram 1,1%, também superaram o resultado previsto pelos analistas. Depois de uma queda significativa em abril e maio, as exportações para os Estados Unidos se recuperaram de maneira expressiva em junho, após a trégua na disputa comercial firmada entre os dois países. O país asiático vendeu produtos avaliados em mais de 38 bilhões de dólares ou 213 bilhões de reais aos Estados Unidos em junho, um aumento significativo em relação a maio. Mas os analistas apontam que a situação ainda é incerta diante da ausência de um acordo definitivo entre Washington e Pequim. E veja a seguir, Mauro Cid volta a depor no STF em julgamento sobre o plano de golpe. E agora na sua tela, câmera ao vivo da cidade de Mauriti, no Ceará, 27 graus neste momento. Nós voltamos em instantes. Nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 49 minutos. O tenente-coronel Mauro Cid vai voltar a ser ouvido no Supremo Tribunal Federal nesta tarde, no âmbito das ações sobre tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro fechou uma delação premiada com a Polícia Federal. O STF começou a ouvir as testemunhas indicadas pela Procuradoria-Geral da República e pelas defesas dos réus dos núcleos 3 e 4 da trama golpista. As oitivas acontecem até 23 de julho. Nessa fase, políticos e militares indicados pelos réus serão ouvidos por videoconferência. Com despacho do ministro Alexandre de Moraes, todas as testemunhas arroladas pelos acusados e pela PGR nas ações penais sobre a tentativa de golpe serão ouvidas neste mês. Moraes marcou para esta segunda o início dos depoimentos relacionados ao núcleo 2 da trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro é réu na trama golpista e faz parte do núcleo 1, em que testemunhas e réus já foram ouvidos. Mauro Cid vai depor no Supremo no âmbito de 3 ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado. Como ele é delator, deve apresentar informações nos processos penais dos núcleos 2, sobre gerenciamento de ações, 3, de ações coercitivas e 4, sobre operações estratégicas de desinformação. Em junho, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro já havia prestado depoimento na Corte Suprema, mas na condição de réu na ação contra o chamado núcleo crucial da organização criminosa que teria planejado o golpe. A cidade de São Paulo registrou 47 ataques a ônibus neste domingo em várias regiões. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SP Trans, foi o segundo dia mais violento desde o início da onda de depredações, há cerca de um mês. O pico foi no dia 7 de julho, com 59 casos em um único dia. A polícia tem intensificado as investigações
investigações para conter a série de depredações e, até o momento, 7 suspeitos foram detidos. Apesar disso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a Polícia Civil por, segundo ele, estar demorando para descobrir quem está por trás da onda de ataques. As empresas operadoras relataram que, no total, desde 12 de junho, 421 veículos já foram depredados na capital. E a Justiça do Rio de Janeiro decidiu indenizar em mais de 3 milhões de reais a família por morte da promotora que tomou a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A gestante apresentou uma série de complicações no dia seguinte à vacinação em 2021. O Tribunal de Justiça do Rio decidiu aumentar para R$ 3.750.000 o valor da indenização por danos morais que a farmacêutica AstraZeneca terá de pagar à família de uma gestante que, em abril de 2021, perdeu o bebê e morreu após tomar a vacina contra a Covid-19. A promotora de justiça Thaís Possati, de 35 anos, estava no segundo trimestre de gestação, quando tomou uma dose da vacina desenvolvida pela farmacêutica. A mulher precisou ser internada alguns dias após a vacinação com dores abdominais e o diagnóstico foi de trombose venosa profunda e trombocitopenia. Ela foi a primeira grávida brasileira a morrer em decorrência da vacina da AstraZeneca. Após o ocorrido, o governo brasileiro suspendeu a aplicação do imunizante em gestantes e o laboratório teria admitido que não havia testado a vacina nesse grupo. A sentença de primeira instância estabeleceu a indenização em R$ 1.100.000. Mas, ao julgar os recursos apresentados pelas duas partes, os desembargadores deram o provimento parcial ao pedido dos familiares. Dessa forma, a nova decisão estipulou uma indenização em R$ 1,5 milhão para a mãe da promotora, o mesmo valor para o espólio do pai, além de R$ 750.000 para o irmão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou para esta terça-feira uma audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso Nacional para tratarem dos decretos do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Por conta do impasse entre os dois poderes, o aumento do imposto foi suspenso. A Advocacia Geral da União deve apresentar ainda hoje ao STF a manifestação prévia do governo defendendo a manutenção do decreto presidencial que aumentou as alíquotas do IOF. E no Redação de HIT de hoje, nós vamos conhecer o Guarujá, uma cidade litorânea no estado de São Paulo. Guarujá é uma cidade-ilha com 27 praias. É rica em curiosidades e tradições culturais. Um dos fatos mais interessantes é que o município é frequentemente chamado de Pérola do Atlântico, devido à sua beleza natural. Além disso, o distrito é famoso por suas festas e eventos culturais, como o Festival de Verão, que atrai milhares de turistas todos os anos. E vamos então abrir a nossa câmera ao vivo para o Guarujá. Neste momento, termômetros marcando 21 graus. E olha, Guarujá está localizada no litoral sul de São Paulo. Ela é conhecida por suas praias paradisíacas, como a Praia de Pitangueiras, a Praia da Enseada e a Praia do Tombo, que são ideais para banhos de sol e esportes aquáticos. Além das praias, o Forte dos Andradas, é um ponto turístico histórico que oferece uma vista panorâmica da região e uma rica história militar. E com essa câmera ao vivo, olha que bonito, vários tons de azul, nós encerramos esta edição de segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para você.